antes dessa passagem aí de você chegar ao mundo da aviação, porque você tem um livro muito legal também sobre a sua biografia. Isso, Você Comeu Água. Exatamente. Então, vendo uma família... Que é um título sensacional, né, aliás. E, na verdade, eu venho de uma família super grande, né, Dani? Minha mãe teve 21 filhos. Nossa Senhora, 21 filhos. E eu aqui, nunca mais eu reclamo de dar conta de uma. Nunca mais. 21 filhos. Ok, senhor, entende a mensagem. Universo. 21 filhos e... quando eu tinha 13, 14 anos de idade, a família inteira mudou do Nordeste do Brasil para São Paulo. Eu nasci numa cidadezinha chamada Arapiraca, Alagoas. Uau. A família inteira mudou para São Paulo. Eu vi uma cena que transformou completamente a minha vida, que tem a ver com esse livro que eu escrevi durante o meu doutorado nos Estados Unidos, na área de psicologia positiva, que foi ver meu pai e minha mãe tentando pagar contas no final do mês, ali num cantinho da sala, aqui em São Paulo, na rua Lagoa Azul, bairro do Limão, número 288, casa 1, eu lembro como hoje. Eu vi meu pai e minha mãe ali preocupados em pagar as contas no final do mês. Eu, com 14 anos, virei homem, porque eu falei, eu vou resolver essa matemática. Eu sei que são os pagamentos no final do mês. E o mais lindo dessa história, Dani, é que eu lembrei de uma frase da minha mãe, antes dos meus 14 anos, quando a gente ainda estava no Nordeste, meu pai era agricultor, a minha mãe disse para o meu pai, tire tudo dos nossos filhos, menos a educação. E eu lembrei dessa frase e eu disse para mim mesmo, com 14 anos, eu vou vencer, eu vou ajudar meus pais através da educação. Nunca mais parei de estudar. Eram sábados e domingos. Eu era office boy aqui em São Paulo, ali na rua Conselheiro Brotero, Pacaembu, 1057. Rodava a cidade inteira como office boy, à noite estudava, e o meu tempo extra para correr contra o tempo, para ajudar meus pais, era sábados e domingos. Eu sempre corri contra o tempo, porque eu sabia que, teoricamente, eu teria mais tempo do que eles. E eu não queria vencer na vida sem eles estarem perto de mim. A razão pela qual eu estava correndo era exatamente para vencer antes deles partirem. E eu estava certo. Ou seja, teoricamente eu poderia falecer antes, mas eu sabia que eu precisava correr contra o tempo se eu quisesse chegar a tempo. E nunca mais parei de estudar. Um dia um amigo meu, vendo que eu nunca parava, nunca ia para festinhas, finais de semana, estava sempre estudando, correndo, um amigo meu chegou para mim e falou, Claudemir, a gente não consegue se ver, você não vai nas baladas com a gente e tal. Eu falei, que eu tenho um motivo pelo qual eu não estou indo. Não é que eu não gosto, não é que eu não quero que você deixe de ir, mas eu tenho um motivo. E o motivo é ajudar meus pais. E aí ele falou para mim, mas você vive a vida como se você fosse morrer amanhã, porque eu não parava. E aí eu perguntei para ele assim, é uma crítica ou é um elogio? O fato de eu viver como se eu fosse morrer amanhã. E ele olhou para mim e falou, é uma crítica. Aí eu agradeci. Eu olhei para ele e disse assim, e posso fazer um comentário sobre você? Pode. E você vive a vida como se nunca fosse morrer. Quem vive mais? Olhando ali para a câmera. Quem será que vive mais nesta vida? Alguém que acha que pode morrer amanhã, e olha que eu estou sendo bem otimista, né? Eu poderia ser o próximo segundo. Eu sou bonzinho demais com as pessoas. Quem acha que vai morrer amanhã, quem vive mais? Ou quem acha que nunca vai morrer? E deixei no ar a pergunta e segui minha vida correndo atrás. E aos sábados, aqui em São Paulo, Rua Senador Feijó, ao lado da Praça da Sé, estudava numa escola chamada Instituto Roosevelt, que nem existe mais. Era a escola mais barata na época que eu podia pagar línguas no final de semana, sábados e domingos. Estudava, Dani, das 8 até umas 5, 6 horas da tarde. E aí vem o porquê que eu trouxe toda essa história aí. Na hora do almoço, todo mundo me chamava para almoçar e eu ainda tinha a tarde inteira para estudar. E a única coisa que eu tinha disponível e gratuita para mim era um bebedouro. E o meu almoço era isso aqui, ó, água. Era o que eu tinha. E eu não reclamei. Aliás, uma mensagem para as pessoas. Qual é o tamanho do teu sonho? Qual é o tamanho do teu sonho que está aí nos escutando, nos vendo? Se for pequeno, preço pequeno. Se for médio, preço médio. Se for grande o teu sonho, preço grande.
Se for gigante o teu sonho, preço gigante. Escolha qual você quer, vá lá e pague. Começou a reclamar muito que está difícil o sonho? Deixa eu explicar duas coisas. Primeiro, não é sonho, é pesadelo. Só para começar a história. É pesadelo. Sonho, pelo que eu saiba, você não fica reclamando todo dia o preço que você tem que pagar. Se esse meu argumento não for suficiente, eu tenho um segundo argumento que eu acho que eu não preciso de um terceiro. Diminua o tamanho dos seus sonhos. Diminua, aí fica tranquilinho, precinho baixinho. Agora, querer sonhar alto, né, e não querer pagar o preço, não existe essa fórmula, não contem comigo porque eu estou fora. Me incluam fora dessa, como falava um famoso humorista brasileiro. Me incluam fora dessa. Então, comeu água é por isso. Eu tenho muito orgulho de poder contar essa história para dizer para as pessoas, escolhe o teu sonho, qual é o tamanho do teu sonho? O meu sonho era ajudar meus pais. E para ajudar meus pais, se eu tivesse que comer água, eu comeria e eu comi. E não me arrependo de absolutamente nada. E me emociono simplesmente por saber que valeu a pena ter feito tudo aquilo ali. Porque eu consegui realmente dar para os meus pais tudo o que eu queria antes deles partirem. Eu sabia. Então, corra contra o tempo para ajudar teus pais aí. Se você for jovem aí do outro lado que esteja me vendo, corre, corre contra o tempo. Veja o tamanho do seu sonho, né?